vamos lá, meninas. Prepara aí seu kit BC6. Abra sua Bíblia comigo aí. No livro de Hebreus. O tema da nossa live de hoje é identificando os inimigos que nos impedem de progredir. Né? Eu sei que são vários, né, gente? Eu não coloquei muitos, não, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira aqui falando. Mas eu coloquei 3 específicos, que é o que eu tenho detectado assim, na vida de algumas mulheres, ao qual Deus tem confiado a mim, para estar vindo até a mim, para aconselhar, né, para pedir um conselho, pedir uma direção. Então eu coloquei esses inimigos que eu tenho visto na vida de algumas mulheres. Eu sei que tem muitos outros inimigos. A verdade é que você precisa ter discernimento. Você precisa, sabe, pensar e você vai ver que através dessa palavra você precisa estar atenta. O que está impedindo você de avançar, de crescer, de prosseguir, né, de caminhar, de crescer de nível? Então, gente, essa palavra ela é muito atual para as nossas vidas hoje. Então, abra aí comigo, já pega seu kit BCC, Bíblia, Caderno e Caneta, para você estar anotando, porque se você anota, você não esquece, você tem sementes, depois você pode usar essas sementes. Então, vamos lá, Hebreus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 11 até o verso 14. E o texto diz assim, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, mantimento sólido em algumas traduções, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, em algumas traduções, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha que palavra, gente. E a pergunta é, você está progredindo? Ou será que você está aí meio que parada? Tem alguma coisa que está te travando e que você não consegue avançar, não consegue prosseguir, não consegue subir de nível? E aí eu quero dizer para você que o significado dessa palavra progredir, né? O significado dessa palavra é um conjunto de mudanças, preste atenção, um conjunto de mudanças que acontece ao longo do tempo, dos anos da nossa caminhada. Mudança que nos leva a sermos melhores, que nos fazem amadurecer. Isso é progresso, gente. Então, você precisa fazer agora uma autoanálise aí. Como que você tá? Você tá progredindo? Né? Como que você tá? Você tá avançando no Senhor? Você tá amadurecendo? Né? Então, não nascemos para viver na mesmice, mas para viver acima da média. Você crê nisso? Eu creio que eu nasci para viver acima da média. E isso vai depender da minha disposição, né? Se você quer viver acima da média, você vai ter que ter esforço. E eu quero te dar uma frase para você anotar essa frase, que no final você vai entender o porquê dessa frase. Olha, você quer progredir? Não espere conforto, espere desafios. Meninas, essa frase ela tem muito sentido para as nossas vidas, né? Se eu quero progredir, se você quer progredir, nós não vamos esperar um conforto, porque ninguém cresce no conforto, mas sim espere desafios, porque crescer é desafiador, entende? Então não esqueça dessa frase. Você quer progredir? Não espere conforto, espere desafios. Somos desafiadas todos os dias para crescer, para avançar, para subir de nível, né? Então o Senhor, Ele espera de mim, espera de você um progresso, né? Ele espera que todas nós venhamos a ter uma constante
um constante crescimento. Ele não espera que você venha para a presença dele e fique estagnado do mesmo jeito. Não, ele espera um progresso, um crescimento, um avanço. Né? E para progredir, eu e você precisamos desejar. Eu desejo tanto, gente, crescer, avançar. Eu tenho 54 anos. E eu percebo que existem muitas mulheres que estão aí com os seus 60, com os seus 62 anos. E que às vezes falam bem assim, já dei o que tinha que dar. E agora é só ladeira abaixo. Gente, tá repreendido. Sabe, eu quero chegar aí os meus 80, os meus 90, com sede e fome de aprender, de crescer, de progredir. Nós não podemos parar no tempo, porque estamos numa certa idade. Eu sei que eu tô falando com mulheres aqui da minha idade. Eu faço mentoria com mulheres mais velhas do que eu. E eu fico tão feliz quando eu encontro uma mulher mais velha do que eu, com sede, com vontade de aprender, de crescer, de avançar. E o que eu vejo é que às vezes tem meninas novas que não têm essa disposição para crescer, para avançar, para progredir em todas as áreas das nossas vidas. Sabe? Então o Senhor, Ele espera de mim, de você, esse progresso. Sabe? O Senhor deseja que eu e você tenhamos um crescimento espiritual. Não dá para ficarmos parada espiritualmente na mesmice. Sabe? Não dá, gente. Nós precisamos de avançar, de ter experiências com o Senhor. E para isso, nós precisamos entender que vamos enfrentar desafio. Nós vamos enfrentar desafio. A Michelle está falando aqui, ó. Né? Estou vivendo esses desafios. Nós vivemos desafios todos os dias para crescermos, para avançarmos em Deus. Não é mamão com açúcar, gente. Não é romântico. Vou falar igual a Camila Barros. Não vou romantizar. Né, Adma? Não é romântico, gente. É desafio. Crescer, avançar. Sabe, espiritualmente é um desafio para as nossas vidas. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós o conhecemos através da palavra, da verdade. Não foi um desafio? Foi, continua sendo um desafio. E é essa verdade que nos mostra que temos a oportunidade de viver uma vida nova, de progredir, de crescer, de avançar. É essa a verdade. Sabe, que nos dá essa oportunidade de sermos mulheres melhores, esposas melhores, filhas melhores, servas de Deus melhores, obreiras da casa do Senhor melhores, pastoras melhores, seja lá qual é a área em que você quer avançar. Você vai avançar através da palavra, mas você precisa entender que você vai enfrentar desafios. Né? Então, progredir é caminhar para frente, prosseguir. Nós precisamos, meninas, avançar. Ei, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Mercedes, sua linda, Deus tem pressa. E nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Deus todos os dias. Nós precisamos, e isso é desafiador. Você acorda todos os dias com vontade de orar? Ai, acordei, pronto. Que vontade que eu tô de orar. Não, você não acorda todos os dias com vontade de orar, de ler a Bíblia. Mas você levanta e você precisa ter na sua cabeça que você precisa levantar, ter o seu momento com o Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Deus, me proteja nesse dia. Você tem que entender que você precisa todos os dias avançar nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor. Né? Nós precisamos avançar como esposa. Tá bom do jeito que eu tô. Não, tá não. Você pode ser melhor, entende? Você pode ser mais amável, mais paciente, né? Você pode ter mais domínio próprio, sabe? Você pode silenciar quando é para silenciar. E tudo isso faz parte do progresso. Você pode melhorar, né? Você pode melhorar como mãe. Pode ser uma mãe mais amorosa, uma mãe mais atenciosa, sabe? Você pode melhorar como filha, né? Nós todas somos filhas. Nós precisamos melhorar como filha também. Ser mais atenciosa com a nossa mãe. Cuidar mais dela.
Eu preciso disso. Minha mãe mora longe. E eu às vezes me cobro porque eu quero mais lá visitar ela, mas agora a gasolina, no preço que tá. Aí a gente acaba colocando tantos argumentos e, sabe, vai deixando a desejar. E Deus quer progresso. Ele quer que a gente enfrente esses desafios e faça aquilo que tem que ser feito, que é necessário ser feito. Nós precisamos avançar na área profissional, sabe? Não dá para você ficar do jeito que você tá. Você tem que avançar, tem que ter mais conhecimento, dominar mais ainda a sua área, ter coisas novas na sua área. Você precisa avançar ministerialmente, progredir ministerialmente. Não dá para você ficar do mesmo jeito, com a mesma fala, com o mesmo, sabe, com o mesmo raciocínio, com o mesmo entendimento. Não, é preciso buscar o conhecimento. Sabe por quê? Se você não progredir, você fica para trás. Se você não progredir, você fica parada. Você não avança, sabe? Se você não investir nesse progresso, se você não enfrentar os desafios, você não sai do lugar. Precisamos progredir em todas as áreas das nossas vidas. E agora, vamos para o texto. E esse texto, o escritor traz aqui uma exortação acerca daquilo que tinha se falado um pouco antes do sacerdócio de Cristo na antiga aliança. Quando você vai ler o capítulo todo de Hebreus 5, o título tá o sacerdócio de Cristo, né? E nos chama a atenção aqui é que aquele povo não estava experimentando o que Deus tinha para eles através do sacerdócio de Jesus Cristo, de Cristo, sabe? E aquele povo não estava experimentando pelo tempo que eles já haviam conhecido que Deus poderia proporcionar a eles na vida espiritual, sabe? E isso me fez até lembrar, na hora que eu estava escrevendo, anotando, me fez lembrar o povo que saiu do Egito, sabe? Eles foram libertos de um cativeiro, lembra disso? Eles estavam cativos naquele Egito, servindo a Faraó. E, gente, pelo amor de Deus, como aquele povo sofreu, né? Eles foram cativos, mas eles não desfrutaram da terra prometida. Eles saíram do cativeiro, libertos, mas eles não experimentaram, não desfrutaram da terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Né? Não perderam a liberdade. Quando você vai olhar toda a história, eles saíram libertos do Egito, mas eles não perderam a liberdade, saíram libertos, mas não desenvolveram, não progrediram naquele deserto. Eles ficaram ali rodeando, murmurando, reclamando, questionando. Meu Jesus amado, dando trabalho para Moisés. Eles não progrediram, saíram libertos, permaneceram libertos, mas não desfrutaram da promessa de Canaã. Sabe, o que eu tenho visto é isso, mulheres que conhecem, vêm para a presença do Senhor, servem o Senhor, né? Foram livres, né, da condenação, recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, estão aí lutando para manter a salvação, mas não cresce, não avança, não progride, sabe, gente? Então, Paulo aqui está exortando o povo. Poderiam estar desfrutando muito mais. Quando você vai ler todo o capítulo 5, eles poderiam estar desfrutando muito mais, porque Cristo, como sacerdote, tinha os libertado ali, sabe? Mas eles não acompanhavam os ensinamentos. Eles não acompanhavam. Será que isso tem alguma coisa? Gente, tem uma Marileia aqui, minha xará, que coisa linda. Então, será que não tem tudo a ver com os dias de hoje? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas não avançam, não cresce, fica ali na mesmice, na religiosidade, não tem, sabe? Você olha, tá do mesmo jeito, passa ano e ano, a pessoa tá com os mesmos kikiki, com as mesmas pelejas, as mesmas situação difícil, a pessoa não cresce, não avança. Será que isso tem a ver? Essa palavra não tem, gente, a ver com a nossa atualidade de hoje. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que nós estamos vendo hoje, sabe? Quando se fala do progresso, nós precisamos entender que nós vamos encontrar muitos adversários.
para poder receber esse crescimento. Nós vamos enfrentar muitos inimigos, muitos adversários. Eu falei para uma pessoa hoje que o primeiro adversário é a gente mesmo. Ela me contou uma situação, uma dificuldade. Eu falei, você precisa vencer você primeiro. Sabe? Então nós vamos enfrentar muitos desafios para avançar, para progredir, para alcançar um novo nível, né? Ninguém nasce pronto, gente. Ninguém nasce pronto. Então quando se fala de progresso, precisamos entender que vamos encontrar desafio. Não vamos encontrar conforto, mas sim desafios. E esse texto mostra isso. Presta atenção, gente. Para vencer, para progredir, precisamos vencer. Muitos adversários. Muitos. Temos que lutar com toda a nossa força, porque a intenção desses adversários, que nós vamos destrinchar aqui desse texto de Hebreus, esses adversários, a intenção deles, a ação desses adversários é nos parar. É não deixar que a gente avance. Então a gente precisa ter discernimento. Uma mulher posicionada em Deus, ela tem discernimento. Ela sabe quando esses adversários tá entrando, tá se alojando para parar, para cegar o entendimento dela, para ofuscar a visão dela. Então, gente, nós precisamos prestar muita atenção. Porque o Senhor, o desejo do coração do Senhor é que eu e você, avance, cresça, progride, sabe? Então, esses adversários, da maioria das vezes, estão, sabe aonde? Dentro de nós. Eles estão dentro de nós, adversário que nós mesmos desenvolvemos. A paz, Leila, linda. Adversário que a gente mesmo vai alimentando, vai desenvolvendo. E nós precisamos identificá-los para vencê-los. A poder do sangue de Jesus Cristo, clamando pelo sangue de Jesus. E Deus aqui nesse texto de Hebreus, né, do capítulo 5, do verso 11 e diante, ele começou a ministrar ao meu coração algum desses adversários. Sabe que nós precisamos vencer para progredir. Talvez você não esteja enfrentando esses adversários. Talvez você já enfrentou, ou pode ser que você possa enfrentá-los, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas nós temos que entender que esses inimigos existem. E nós temos que estar atenta para não tropeçarmos, para não pararmos, para não deixar de eles roubar aquilo que Deus, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro inimigo que eu anotei aqui está aqui no verso 11. Presta atenção, acompanha aí na sua Bíblia comigo. O verso 11 diz assim, do qual muito temos que dizer. Difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes ao ouvir. Negligentes para ouvir. Esse aqui é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo que nós encontramos, gente, é esse que faz com que você negligencie, você não ouve a palavra do Senhor. Você escuta, mas você não ouve. Porque quando você ouve, entra dentro de você e traz uma mudança, traz um posicionamento. E esse povo, eles estavam negligenciando em ouvir os ensinamentos do Senhor. Sabe? Negligenciar, querido, significa desleixado. O negligente, ele é desleixado, ele é preguiçoso, ele é desatento. E você sabia que às vezes a gente enfrenta esse inimigo? A gente enfrenta esse inimigo, gente. Todos os dias nós temos que estar atenta. Sabe, isso fala de uma preguiça espiritual. Tem muitas mulheres vivendo uma preguiça espiritual. 6 horas para mim? Elas querem sempre que alguém ore por elas. Sendo que elas têm livre acesso, elas podem ir ao lugar secreto, levantar as mãos, abrir a boca e falar. Ei, nós temos livre acesso ao Pai. Não que você não tenha que pedir oração a alguém. Sim, temos. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Ok, mas isso não pode ser uma dependência, né? Então, nós percebemos que muitos estão, às vezes, negligenciando. Muitos estão negligenciando. Sabe, não estão ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você como igreja dele. Muitos estão desse modelo aí. Falta de esforço, falta de busca, falta de entusiasmo. Sabe, estão aí, na preguiça.
estão negligenciando. E aí, por falta da indiferença espiritual, não ouvimos a voz do Senhor. Quantas pessoas estão assim? Talvez aí alguém na sua casa, talvez alguém da sua igreja que você conhece, talvez até você mesma que está aqui me ouvindo nessa live, ou que vai ouvir depois. Sabe, gente? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar o inimigo da indiferença. Sabe, a palavra está sendo ministrada, você está só escutando, mas você não está ouvindo com os ouvidos de ouvir. Ah, Espírito Santo, quando nós ouvimos a tua voz, não tem como ficar indiferente. Mas muitos não estão ouvindo a voz do Senhor. Estão negligenciando. Por isso que eu disse que a palavra é atual. Ela é para os dias de hoje, sabe? Muitos estão só escutando, mas não estão ouvindo. Estão lá fazendo cara de paisagem, mas não está recebendo, não está, aquilo não está entrando, não está digerindo o que está ouvindo para poder, sabe, ter mudança, ter progresso, progredir, crescer, avançar. Porque se você não ouve, você não vai crescer, você não vai aprender, você não vai assimilar, você não vai ter o discernimento daquilo que você está ouvindo. Se você não ouvir com os ouvidos de ouvir, sabe? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. A indiferença espiritual, ela tá instalada, sabe? Em muitas pessoas. Muitas pessoas estão aí, sabe? Vivendo essa indiferença espiritual. Estão apáticos, indiferentes. Sabe? E nós precisamos vencer esse adversário que pode nos impedir de progredir. Sabe? O você não ouvir te impede de crescer. Porque olha o que diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então, por muitas das vezes, tem pessoas que não estão ouvindo. Elas estão só escutando. Tá ali. Você olha, às vezes a pessoa tá assim, ó. Mas não tem mudança. Sabe? Não tem mudança. Não tem um progresso. Não tem um crescimento. Não tem um avanço. Meu Jesus, como a gente tem visto isso. E isso, queridos, é o mal que a gente tem visto dentro das igrejas. Nós temos visto isso. Sabe? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes o pastor está lá pregando uma palavra poderosa, cheia de revelação, de sabedoria. As pessoas estão levantando, bebendo água, estão indo para o banheiro. Às vezes nem está apertado, mas está indo. Sabe, às vezes um instantinho que você sai, você perde aquilo que era necessário para a sua vida. Quantos estão assim, gente? Indiferente, negligenciando o ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão deixando de ir para a casa do Senhor, ficando em casa, negligenciando em ouvir a palavra do Senhor. Eu coloquei vários exemplos aqui. Como que vai crescer se não ouvir? Como que vai crescer se não ouvir? Como receber a revelação da palavra se não ouvir a palavra? Sabe? Como progredir se você não frequenta escola bíblica? Como? Como que você vai progredir se você não senta, não pega seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha, sua Bíblia, senta ali para você aprender. Ouve a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, para que você possa progredir. Olha aqui, não há progresso se não tiver o conhecimento da palavra. Sabe, se você negligenciar o ouvir a palavra do Senhor, você não cresce, você não avança. Segundo adversário, que nós precisamos tomar muito cuidado, está no verso 12. Olha o que diz o verso 12. Por quê? Devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Aqui está outro inimigo que impede você de progredir: estagnação. Existem pessoas que estão estagnadas. Elas vieram para a presença do Senhor, porque ele aqui, o texto está dizendo assim, ó, devendo já ser mestre. Ó, quanto tempo que estamos servindo ao Senhor, né? Existem pessoas que já estão anos servindo ao Senhor, já era para estar sendo mestre, discipulando, ensinando, sabe? Impondo as mãos, pastoreando, mas estão ali ainda,
estagnado, parado. Sabe, você ainda precisa ouvir as mesmas coisas. Vocês conhecem alguém assim? Que você está sempre tendo que falar as mesmas coisas? Meu Deus. Não, aqui na live não tem ninguém assim. Gente, quantas pessoas estão tendo esse inimigo da estagnação, né? Você ainda precisa ouvir as mesmas coisas. Olha aqui, estagnação que não flui, não se movimenta, sempre do mesmo jeito, que não evolui, inércia, falta de ação. Muitos estão assim, tem muitos, gente, dentro da igreja, tem muitas pessoas que às vezes estão pertinho da gente, estão estagnadas. Ei, queremos crescer, mas não queremos nos esforçar, porque o crescimento requer esforço, é desafiador. E por muitas das vezes as pessoas preferem ficar o quê? Estagnada, sem fluir, do mesmo jeito. Passa anos e anos, ela está do mesmo jeito. Ela não avança, ela não progride, ela não cresce, sabe? Ela não meu Deus, não floresce. É um negócio, gente, é um negócio perigoso, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe, o Senhor está trazendo essa palavra para o meu coração, para o seu coração. Nós precisamos estar atenta aos inimigos que tentam parar a nossa marcha, que tenta parar o nosso avanço, o nosso crescimento. O que está impedindo você de crescer? O que está impedindo você de crescer? Se você está do mesmo jeito de um ano atrás, você está estagnada. E o Senhor te convida a sair desse lugar. Sabe, ele te convida, sabe por quê, gente? Olha aqui, queremos crescer, mas não queremos ter esforço. Ei, é tempo de você reagir. É tempo de nós reagirmos. Sabe, vencer esse inimigo que tem feito você recuar. Às vezes ficar parada. Escute só, olha só. Olha os sinais que eu anotei aqui de uma pessoa estagnada. Né? Ao longo do tempo a gente vai atendendo as pessoas e a gente vai conhecendo, sabe, algumas artimanhas do inimigo que impede essas pessoas de avançar, que deixa essas pessoas estagnadas. E a gente começa a perceber isso, conversando com as mulheres, ali ajudando as mulheres, são tanto tempo já, e você acaba vendo algumas coisas que precisam, sabe, do haja do Senhor, que precisa de Deus ir lá e dar uma sacudida. Olha aqui, os sinais de uma pessoa estagnada. Ela é melindrosa. A pessoa que está estagnada, gente, não pode ser corrigida, não pode ser confrontada. Porque tudo ela... Vou embora. Não quero ficar mais aqui, eu tô chateada, sabe? Não aguenta ser confrontada, não aguenta, sabe, ser corrigida. Esse é um dos sinais, tá? Mais um, desatento. Porque um dos significados do estagnado é o desatento. Ele é desatento, sabe? Desatento. O fogo tá caindo, ele tá ali, Ele tá olhando pro pastor, mas ele não tá nem vendo o pastor, ele não tá nem ouvindo o pastor. Ele tá em outra dimensão. Tá em outra dimensão, entende? Mais uma característica do estagnado. Ele é murmurador. Ele só murmura, nada tá bom, ele critica com tudo, tá sempre insatisfeito, vê problema em tudo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço muita gente assim. Tá estagnado, não acontece nada de novo, porque, sabe, é um melindroso, é um desatento, é um murmurador. Ele tá sempre, sabe, com os kikiki, com os perrengues. Tudo ele critica o pastor, a mulher do pastor, ele critica a obreira, ele critica, sabe? Tudo ele critica. Sempre tem alguma coisa que tá ruim. Sabe? Então, nós precisamos vencer o inimigo da estagnação. Se é esse inimigo que você está enfrentando, agora é a hora. É a hora de você combater isso com a palavra, com a oração. Pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe? Terceiro inimigo, imaturidade. Olha aqui o verso 13 e 14, e não há criatura, 13, e não há criatura alguma, ai gente, peraí, eu virei a página aqui, 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, presta atenção. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido, é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados
para discernir tanto o bem quanto o mal. Então eu quero falar dos imaturos. Presta atenção numa coisa. A imaturidade é o desenvolvimento incompleto. Sabe, é aquela pessoa que, embora adulta, tem atitudes de menino. Vocês conhecem alguém assim? Quantas pessoas, quantas mulheres que já eram para estar ensinando, sendo mestre, mas você tem que estar ali, sabe, dando leite para ela, porque ela não consegue avançar, ela não consegue crescer, ela tá sempre com as mesmas meninice, com as mesmas pirraça, sabe? E Deus está tratando isso na nossa vida hoje, gente. Presta atenção. No começo da nossa vida, da nossa caminhada, essa imaturidade espiritual, ela é normal. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, somos de fato imaturas. E isso é normal, gente. Sabe, é como um bebê. Um bebê, quando ele nasce, ele toma leite, não é verdade? E ele precisa de ter alguém ali para colocar na boquinha dele todo dia, ter todo aquele cuidado para ele não engasgar, né? Para não derrubar. Se você coloca um bebê no chão, ele vai logo pegar o que não presta para comer, para colocar na boca, porque ele é imaturo, ele é um bebezinho, né? Ele é um bebê, sabe? Mas Deus não quer que você e eu fiquemos nesse estágio de como bebê tomando só leitinho. Sabe, lá atrás o leitinho nos fez muito bem, mas agora não. Nós não podemos ficar tomando leitinho pro resto da vida, porque senão a gente não alcança, sabe, essa maturidade que o Senhor quer da minha vida e da sua vida. Ele quer que você entre na presença dele, sabe, diariamente. Porque aí você vai conhecê-lo e se fazer conhecido, sabe? Ele quer que você chame, que você coma a palavra, para que você possa se desenvolver. Sabe? Ele quer que você experimente a palavra, que é um alimento sólido. Aquele povo daqui desse capítulo, Paulo estava exortando que aquele povo, anos, sabe? Eles não avançavam, eles não saíam do leitinho, já eram para ser mestre, eles já eram para estar ensinando, discipulando, mas tinha que estar ali sempre recebendo o mesmo alimento. Não tem muitas pessoas assim, gente? Não tem muitas pessoas assim? Alimento sólido, gente, é para maduro, sabe? São para aquelas pessoas que desejam desenvolver, que desejam avançar. Você está preparada para comer uma comida forte? Você pode dar uma feijoada para um bebê? Não pode, porque você mata ele. Mas agora, eu e você, nós podemos comer uma feijoada. Você está preparada para comer uma comida forte, sólida? Para você alcançar essa maturidade? Chega, sabe, de ficar com as mesmas coisas, sabe? Às vezes o seu pastor, talvez a sua pastora, tem que te ensinar sempre as mesmas coisas, sempre mostrando para você o posicionamento, o que você tem que fazer, o que você tem que, sabe? O que você tem que deixar. Gente, sabe? Quantas vezes a gente tem que falar as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos? Ah, o Senhor quer que você avance, sabe? Que você avance, que você cresça. Eu e você precisamos sair desse lugar, sabe? Eu anotei aqui algumas características da pessoa imatura. Ele é inexperiente, continua infantil no entendimento. Por quê? Porque ele tá lá, ó, só no leitinho, não quer sair daquele lugar, tá lá, já acostumou ficar ali na mesmice, na mesma coisa. Gente, quantas pessoas que já aceitaram a Jesus há tantos anos estão do mesmo jeito? Presta atenção, eu tenho uma discípula que ela trabalha comigo junto com o projeto Mulheres Posicionadas. Hoje ela não tá aqui porque ela está fazendo as unhas de gel, mas eu vou falar dela. Quando ela se converteu, todo mundo tinha maior cuidado com ela, né? Todo mundo tinha maior jeito com ela, o tempo foi passando e todo mundo ficava assim, não, porque fulana, ela é nova convertida. Aí eu trouxe ela para trabalhar comigo, porque fulano é nova convertida. Um dia eu falei, ela não é mais nova convertida, porque eu tenho visto o crescimento dela, o avanço dela. Há um tempo atrás ela era nova convertida, mas agora não. O novo convertido, ele é imaturo. Mas quando ele começa a entender que para ele se desenvolver, ele tem que comer uma comida sólida, forte, ele começa então a sair desse estágio de novo convertido de bebezinho.
Sabe? Então eu comecei a falar, não, fulano já cresceu, ela tá crescendo, ela tá avançando, ela tá progredindo. Ah, menina, deixa eu dizer uma coisa pra você, não fique nesse lugar, sabe, de leitinho, porque Deus tem algo forte pra fazer na sua vida, através da sua vida, mas na imaturidade você não sai do lugar, você não avança. Quantas pessoas já eram pra estar lá na frente, mas está sempre retrocedendo, dá 2 passos para frente, 4 para trás. Porque quando você acha que a pessoa vai, ela tá voltando, sabe? E você já ensinou 10 vezes, ela dá 2 passinhos, daqui a pouco acontece alguma situação, ela dá 4, 5 passos para trás e volta na estagnação. Por quê? Porque é uma inexperiente, não quer avançar, não quer ter, sabe, esse tempo com Deus, não quer deixar Deus quebrar, Deus tratar, Deus ali confrontar, sabe? O imaturo, ele tem dificuldade, sabe, de receber o alimento, ele quer ficar ali. Lembra do bebê? Quando você vai dar a primeira papinha do bebê, é difícil, não é, gente? Bota pra fora, bota pra dentro. Gente, é uma nojeira. Porque, pra mim, a fase mais difícil é essa. Eu tive meus 2 filhos, agora tenho meus netos, e passamos por todos esses processos. É você dar a primeira papinha pro neném. Gente, é uma prova. Meu Jesus, você põe na boca, bota pra fora, põe na boca. Meu Deus. Mas uma hora ele bota pra dentro. E aí você começa a ver, ele começa a ficar robusto, ele começa a crescer. Por quê? Porque a papinha tem tantas proteínas, tantos nutrientes, né? E aquilo faz tanto bem pra ele. Você começa com só o almoço, daqui a pouco você já começa com a janta, né? Almoço e janta, e você vai vendo que o bebê ele vai se desenvolvendo. Assim somos nós. Nós precisamos entender que chegou a hora de parar com o leite e se alimentar da palavra que vai libertar, que vai transformar, que vai fazer com que você avance, com que você cresça, com que você seja liberta, com que você tenha discernimento desses inimigos que estão aí deixando você nesse mesmo lugar, nesse mesmo nível, sabe? Aí, quando você vai olhar para o inexperiente, ele continua infantil no seu entendimento. Né? Quando nós nos mantemos infantil no entendimento, a palavra parece que ela se torna ineficaz. Mas presta atenção, é a palavra que é ineficaz? Não, a palavra não é ineficaz. Mas é porque a pessoa não tem entendimento, sabe? Aí ela não sabe discernir, como diz o texto aqui, como bem, como mal. Por quê? Porque ela não sai do leitinho, porque o texto aqui está dizendo, ó, exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Quando você começa a comer a comida sólida, você começa a entender, a ter o discernimento, o que é o bem e o que é o mal. Mas a verdade é que existem pessoas que já estão anos na presença do Senhor, mas, gente, parece que não sabe o que está errado. Não, sabe não. Parece que só ela está certa. A igreja inteira está errada, a família toda está errada, mas ela está certa. Imaturidade. O inexperiente, ele faz isso, sabe? Ele não tem percepção. Lembra que eu disse que o bebê, se você coloca ele no chão, ele come qualquer coisa. Ele vai lá, primeira coisa que ele faz, ele pega qualquer sujeirinha e ele bota na boca. Ele come porque ele não tem percepção, ele não tem entendimento. Ele é imaturo, ele é bebê, entende? E aí Deus falou algo comigo aqui, que tem muitas mulheres que estão assim. Estão imaturas, não sabe, qualquer coisinha, elas querem comer qualquer coisa. Sabe o que acontece quando uma mulher de Deus não tem maturidade espiritual? Qualquer coisa que ela vê na internet, ela está publicando, sabe? Ela não procura saber se aquilo ali faz sentido para a vida dela. Às vezes ela vai lá, publica para alfinetar outro. Isso é imaturidade. É, gente, isso é imaturidade. Ela come qualquer coisa. E aí ela, além dela comer, ela quer ainda disseminar o que ela tá comendo que não é algo saudável. E sabe? A gente encontra muitas mulheres dessa forma. Muitas mulheres. Sabemos que tem tanta heresia, tanto lixo, sabe? Na internet. Mas por ela ser inexperiente, por ela ser imatura, por ela não ter discernimento, ela vai colocando pra dentro qualquer coisa. Ah, gente. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Sabe? O que você está comendo?
A pergunta é essa: o que você está comendo? Entende? Que tipo de comida você está comendo? Existem pessoas que ficam assim, nossa, eu fui numa igreja que é pura revelação. Gente, a minha igreja, ela tem todos os ministérios, sabe? E ela tem o ministério profético. Existem pessoas que Deus usa na minha igreja, que sabe, na revelação. E é lindo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que existem pessoas que elas ficam correndo atrás disso, ao invés de correr para a palavra. Porque não é a profecia que te liberta. O que te liberta é a palavra. A profecia da palavra de Deus. Sabe? Não é a profecia que você vai ouvir lá um profeta falar com você que vai trazer uma transformação para a sua vida. É a palavra. Sabe? Então, cuidado com isso. Cuidado, porque o imaturo, ele come qualquer coisa. Sabe? Então, uma coisa que o meu pastor me ensinou, e eu guardo isso para minha vida: toda profecia precisa ter base bíblica. Sabe? Cuidado com o que você está ouvindo de profeta. Você não pode julgar o profeta, mas você pode julgar a profecia. Cuidado. Toma muito cuidado, porque o inexperiente, ele come qualquer coisa. Agora, o maduro não. O maduro sabe selecionar o que é alimento sólido e o que é porcaria, heresia. Você sabe discernir? Sabe? Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que os inimigos vão enganar até os escolhidos. Então, nós precisamos ter cuidado, queridos. Nós precisamos alcançar essa maturidade através da palavra para não sermos enganados com qualquer vento de doutrina, de profecia que vem por aí. Tome muito cuidado com isso. Então, hoje é uma necessidade que nós temos de progredir. Sabe, ser experientes, sermos maduras espiritualmente para não sermos enganadas. Será que você tem buscado essa maturidade? E eu anotei aqui algumas características de uma pessoa imatura. A primeira característica: irresponsabilidade. O imaturo, ele não tem responsabilidade. A imaturidade faz com que a pessoa seja irresponsável, sem compromisso. Quando você tem essa maturidade espiritual, você é comprometida, você tem responsabilidade, você é concentrada, sabe? Você sabe a sua postura, o seu posicionamento. Você não sai por aí fazendo aquilo que você quer fazer, mas é aquilo que você sabe que vai de acordo com o Senhor, com o seu princípio. E tem muitas que estão batendo cabeça, sabe? Então, a primeira característica do imaturo é essa irresponsabilidade. Quando eu sou madura, eu cumpro com as minhas responsabilidades. Você tem cumprido com as suas responsabilidades como mulher, como esposa, como serva de Deus, como obreira da casa do Senhor? É, gente, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que são obreiras. Mas então, isso aí envolve tudo. Você tem tido responsabilidade com o seu compromisso, sabe? Mas eu sou imatura, eu não estou firmada nessa verdade. Se eu sou imatura, eu não estou firmada nessa verdade, sabe? Eu preciso que alguém me ensine as mesmas coisas todos os dias, porque eu vou deixar de fazer o que é importante. O imaturo, gente, ele deixa de fazer o que é importante, o que é princípio. Ele deixa de fazer. Por qualquer coisa, ele negocia, sabe? Por qualquer coisa, ele escorrega. Por qualquer coisa, ele emburra. Por qualquer coisa, ele vira as costas. Ele deixa pessoas na mão. Não, gente. Nós precisamos ter responsabilidade. O maduro é responsável. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você entrou em crise financeira? Semana passada, eu atendi uma pessoa que estava vivendo um tempo muito difícil aí financeiro, e eu fiz uma pergunta para ela. Aí eu falei assim: você tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas? Porque, gente, quando alguém vem aconselhar a gente precisa, sabe, ter muito discernimento, ter muito cuidado. Então, a área que ela estava tendo problema é a área financeira. Então, a primeira pergunta que o Espírito me induziu a fazer ela: você tem sido fiel com o Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas? Antes de eu começar, né, ajudar ela nessa questão aí, na área financeira dela. Ela falou assim: olha, pastor, tem uns 3 meses que eu não estou dizimando, porque a coisa apertou,
tá tão difícil, sabe? As coisas tá tão difícil, a crise, e patati patatá. Aí, eu falei pra ela bem assim, falei, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus não tá preocupado com isso, não. Deus, ele não vê dinheiro. Ele vê fidelidade. Deus vê fidelidade, gente. Sabe? E aí, o que acontece? O imaturo, ele negocia. Ele negocia, ele para de dizimar. A coisa apertou, ele vai lá e fala, não vou dizimar. Eu tô muito apertada. Eu não posso tirar esses 10%, não. Né? Só 90% para me gastar é pouco, não vai dar. Eu tenho que ter o 100%. Imaturo. Porque conhece a verdade, mas não tem responsabilidade com a verdade. Olha aqui, o pastor não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele quer a sua fidelidade. Então, eu tive que exortar ela. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar com esse pensamento, talvez alguém já falou isso pra você. Não, Deus entende. Não, Deus não entende isso não, gente. Deus não entende. Deus não vê dinheiro, ele vê fidelidade. E ali eu pude exortar essa pessoa. Eu falei, minha filha, você precisa se acertar com Deus. Sabe? Fecha as brechas primeiro. E depois começa a colocar a casa em ordem. Porque, olha, se você deixar essa brecha aberta, já era. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa pra você. O imaturo precisa ter responsabilidade com a palavra, com o princípio. Sabe? Precisa ter. Como é que você vai experimentar as janelas do céu abertas sendo infiel? Não, queridos, você não vai ver nenhuma fresta. Vai viver de migalha. Eu não quero viver de migalha, eu quero viver do sobrenatural. Sabe, queridos, tá difícil para todo mundo, mas Deus não vê dinheiro, Deus vê fidelidade. É fidelidade. A viúva lançou as moedinhas, era o que ela tinha. Ela lançou ali. E ó, Jesus em pé ali, ó, do lado do gasofilasco, só olhando. Ah, que coisa mais linda. Ela deu o que ela tinha, sabe? Então, Deus, ele quer ver a nossa motivação, a nossa intenção, a nossa fidelidade, o nosso posicionamento nele. Então, eu falei pra ela, se tá passando essa dificuldade, fecha a brecha primeiro, que depois nós vamos conversar. Entende? Então a gente precisa a gente tem que ter, sabe, responsabilidade. Nosso compromisso é com Deus, queridas. O nosso compromisso é com Deus. Você tem que avançar como mulher, como esposa, como mãe, como obreira, como líder, como pastora. Por quê? Porque você tem responsabilidade, porque você tem compromisso, Shehalamanai, com Deus. Com Deus, você faz por Ele e para Ele, porque você sabe que você vai tirar sorriso dos lábios dele, sabe? Mas não, a gente fica rodeando nos argumentos, e Deus não quer saber dos nossos argumentos, Ele quer saber do nosso posicionamento nele. E só os maduros entendem isso, só os maduros entendem essa palavra, sabe? Então, talvez você é uma obreira da casa do Senhor. Eu vou falar porque eu sou pastora, e na minha igreja tem muitos obreiros. E eu sou uma obreira, eu sou pastora, mas eu sou uma obreira. Eu tenho responsabilidades na minha igreja. Eu tenho responsabilidade. Sabe, você precisa ser responsável com o seu compromisso. Porque Deus te chamou, não te chamou? Ele te consagrou, Ele te separou, Ele te ungiu. Pra quê? Pra você envergonhar o nome dEle? Pra você levar as coisas de qualquer jeito? Ah, não, hoje eu não vou porque eu não tô na escala. Nossa, fiquei até muda agora. Eu já ouvi isso, gente. Sabe? Não, hoje eu não vou, pastor, porque eu tô na escala. Para, gente. Para, que Deus, ele não quer saber disso, não. Ele quer, sabe o quê? Compromisso, responsabilidade. Sabe, gente? Compromisso, responsabilidade. Se você foi chamada, olha que privilégio. E agora eu vou falar para quem tem funções na igreja. Você foi chamada. Olha que coisa mais linda. Você foi separada, sabe? Para ser uma levita, para ser uma obreira, para, sabe? Ainda que você esteja, sabe, como ali só para abrir e fechar uma porta, você é uma obreira. E você tem que levar aquilo a sério, com responsabilidade. Queridos, nós somos uma carta e as pessoas estão lendo. O que as pessoas estão lendo ao seu respeito?
Você tem mostrado que você é uma mulher madura, que você tem responsabilidade com Deus. Porque quando você não cumpre com a sua responsabilidade, você não está atingindo só o pastor. Sabe, você está atingindo o próprio Deus que te chamou, que te elegeu, que te escolheu. Já pensou? Se eu levar de qualquer maneira aquilo que Deus confiou a mim, Ele vai cobrar de mim. Eu estou entristecendo o coração dele. Ah, queridos, maturidade. Nós precisamos buscar maturidade. O maduro é responsável, ele não tem argumento, ele sabe que ele tem compromisso. Deus chamou, Deus alistou. Ramanagasúria Lamanai. Se Deus te alistou, ei, cumpra com seu compromisso. Sabe? Seja um soldado. Sabe? Porque quando você vai lá no exército, na marinha, seja lá nessas forças armadas, quando eles fazem alguma coisa errada, tem que pagar. Sabe? Tem que pagar. E aí você às vezes está pagando também. Porque olha aqui, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Às vezes você está pagando e você está aí. Ai, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Falta de responsabilidade. E aí a fatura chega. A fatura do cartão de crédito chega. Então, a gente precisa fechar as brechas. É tempo de amadurecer. O alimento está sendo distribuído. Sabe? Chega de leitinho. Porque o leitinho não vai te levar aonde Deus quer te levar. O leitinho não leva. Deus queimou essa palavra no meu coração, sabe, gente? Deus queimou essa palavra no meu coração. Então, se você não cumpre com o seu compromisso, você é infiel e irresponsável. E às vezes a gente negocia muito fácil, gente. A gente traz alguns argumentos que a gente acha que Deus aceita. E Deus fica de lá, sabe, olhando pra nossa cara. Deus fica olhando pra nossa cara. Que tem coisas que não tem que negociar, gente. A gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, sabe? Então, mais uma característica do imaturo. Ele é mimado. Quantas mulheres mimadas, sabe? Olha aqui, se Deus não fizer, já viu, né? Criança mimada. Não, porque se Deus não falar assim comigo, eu vou chutar o balde. Mimadas. Tem que ser do jeito dela. Sabe, tem que ser... Não, tem que ser do meu jeitinho. Tem que ser assim. Não, gente, para com isso. Sabe? Fazendo pirraça. Precisa de limite. Deixa eu te falar uma coisa. O imaturo precisa de limite. Aí quando Deus começa a trazer o limite, se esperneia. Não quer. Vai embora, eu vou trocar de igreja. Não, porque eu não quero saber disso mais não. Sabe? Meu Deus. Ei, Deus quer dar um basta nisso, sabe? Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou, sabe, para te forjar, para te levar a um novo nível, para você progredir, para você avançar. E às vezes você tá do mesmo jeito, sabe? Mas tem gente que quer fazer com Deus assim, porque se Ele não fizer, não é Deus. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi homem barbado de anos de igreja dizer essa frase. Se Deus não fizer, Ele não é Deus. Gente, isso é uma blasfêmia, sabe? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Entende? Você não sabe o que você precisa. Ele é que sabe o que você precisa. Sabe? Deus faz do jeito que Ele quer. Quem tem que aceitar é eu e você. Nós é que temos que aceitar, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que deixar Deus mandar na gente. É Ele que manda, gente. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Tudo que vier a acontecer comigo é permissão dEle. Ele põe, Ele me tira, Ele me coloca, Ele me leva, Ele me traz, sabe? Ele arranca, Ele põe. É Deus, Ele manda. Ele manda, eu sou propriedade dEle. Então, o maduro tem que ter essa consciência. O maduro precisa ter essa consciência, sabe? Então, deixa Deus mandar na sua vida. Tem crente cheia de vontade que tudo tem que ser do jeitinho dela. E não pode, gente. Precisamos vencer os adversários do nosso progresso. Deus se preocupa com o nosso progresso. E eu quero ler um texto para nós estarmos fechando essa live. Tomara que dê tempo da gente fazer
lá o mistério de chamar alguém aqui para poder ver o que achou dessa live. Pera aí, gente. Abre a sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Eu vi algo aqui que me chamou muita atenção esse texto. Olha só. Deuteronômio, no capítulo 32, verso 11, diz bem assim, olha. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Olha, move-se sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e o leva sobre as suas asas. E eu comecei a estudar um pouquinho esse versículo, mas eu fui pesquisar um pouquinho da águia. Eu já ministrei uma palavra aqui, bem quando eu comecei a ministrar live, sobre a águia. A transformação da águia. Então eu já ouvi muitos vídeos de águia, já tem muitas pesquisas de águia. Mas quando você olha para esse texto, como que a águia desperta, né, a sua ninhada? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero dividir isso para nós fecharmos a nossa live. Olha, a águia, ela se desenvolve para voar. Ela não nasce já voando, né? Como a borboleta não nasce voando. Lembra que eu falei da borboleta? Ela tem um processo. A águia não nasce voando, sabe? E aí, é o seguinte, quando a águia tem os seus filhotes, ela quer ter os seus filhotes, ela vai para um lugar bem alto, um penhasco, né? E ali ela faz seu ninho. Ela começa ali a preparar, né, o seu ninho. Olha como que ela faz o ninho dela, gente. Ela coloca galhos secos, espinho, pele de animal e um pouco das suas penas, que também às vezes cai. Então ela faz aquele ninho ali todo preparadinho, confortável, né? E ela vai tomando aquele lugar ali confortável, tornando aquele lugarzinho ali confortável. E ali ela coloca os seus ovos, sabe? E os seus filhotes, os bebezinhos águia, nasce ali naquele conforto e fica 3 meses ali naquele conforto. Presta atenção nesse versículo que eu li para você. Ela fica ali 3 meses naquele conforto. Mas aí a águia começa então a jogar para fora, gente. Olha, as penas. Ela começa a dissolver aquele ninho ali. Porque eles precisam voar. Eu disse que eles não nascem voando, não foi? Então, ela começa a jogar as penas fora, ela vai jogando aquelas peles de animal, ela joga os galhos, só sobra os espinhos. De repente, a mãe águia transforma aquele lugar, gente, um ambiente desconfortável. Pobrezinho dos bichinhos. Ali fica um ambiente desconfortável, cheio de espinhos, gente. Sabe por quê? Porque a águia faz isso, você sabe por quê? Porque ela pensa assim, chegou o tempo deles voar. Chegou o tempo deles voar. Lembra da frase que eu falei no início? Você quer progredir? Você não vai encontrar conforto, você vai encontrar desafios. Lembra disso? Presta atenção, olha. Deus está provocando uma reação em mim e em você, para nós aprendermos a voar, a avançar, a crescer. E não é diferente da águia, gente. Olha aqui, sai desse ninho. Então, a zona de conforto é o ninho. Eles estão ali confortávelzinho, tão quentinho, daqui a pouco ela começa a trazer esse desconforto, sabe? Você acha que os filhotes querem sair, mesmo ela tirando, ela já provocando ali, tirando todo o conforto daquele ninho, eles não querem sair. Sabe por quê, queridos? Sair desse conforto é um desafio. É um desafio para eles, sabe? Mas aí, lembra da frase? Se você quer progredir, você não vai encontrar conforto, você vai encontrar desafios. A águia, ela fica provocando os seus filhotes para sair, para voar, sabe? E ele não sai, gente, os bichinhos não saem. Eles não saem, sabe por quê? Sabe o que ela faz? Aí ela empurra os bichinhos. Lembra que o versículo está dizendo aqui, ó? Move-se sobre os seus filhos, estende as asas e toma-os e os leva sobre as asas. Ai, gente, é muito lindo. A gente aprende muito com o mundo animal, né, gente? Deus, até nisso Deus fala. Aí, o que acontece? Eles não querem sair, ela empurra eles. E aí, gente, olha aqui, ó. Deus começou a falar comigo nisso aqui. Que por muitas das vezes Ele está nos empurrando, Ele está nos provocando para sairmos da zona de conforto,
Porque ele sabe que a gente pode avançar. Ele sabe que nós podemos alcançar um novo nível. Mas às vezes a gente insiste em ficar nessa zona de conforto como os filhotinhos da águia. Então é necessário ele provocar alguma situação para te empurrar, para você entender que você pode sair desse lugar. Sabe? Então, chegou o tempo de você crescer, de você voar e de você prosseguir. E sabe o que acontece com os filhotinhos? Não acabou não, gente. Eles caem e ela coloca eles sobre as asas, o que nós lemos aqui no texto. Ela coloca eles sobre as asas, leva eles para o ninho de novo. Mas ela não desiste. Ela não desiste. Olha aqui, ó. Quando eles pensam que estão salvos, ela empurra eles de novo. Sabe por quê? A natureza da águia é voar. A natureza da águia é voar. Você sabe qual é a sua natureza? Qual é a minha natureza? E Deus começou a falar comigo nisso aqui. Olha aqui, ó. A natureza de uma mulher, de um homem de Deus, é viver acima das circunstâncias. Sabe? É viver e crescer na graça, na sabedoria, no conhecimento. Por isso que ele está sempre nos provocando, sabe? Provocando essa zona de conforto, que às vezes a gente fica ali, ó, estagnada, negligenciando em ouvir. E ele está ali provocando para que a gente saia desse lugar, para crescer, para avançar, sabe? Então, quando você insistir em ficar aí parada, Deus vai provocar, porque ele não desiste. Graças a Deus que ele não desiste de mim e de você, sabe? Aí a águia, gente, ela vai fazendo isso 1, 2, 3, 4 vezes, até eles começar a voar. E o que mais interessante que eu achei, na hora que eu estava vendo a pesquisa, é que a capacidade daqueles filhotinhos de voar estava na força que eles faziam nas asinhas. Quando ela jogava eles tinham que fazer força. Deixa eu falar uma coisa pra você. O esforço é grande. Os desafios são... Os bichinhos sabem que eles precisam voar. O esforço é grande para você sair desse lugar. Mas você precisa entender que quando você sair desse lugar, dessa zona de conforto, você vai alcançar um novo nível. Sabe? Você vai alcançar um novo nível. Então, para eles voarem, eles têm que fazer muito esforço. Você vai aprender a voar, você só precisa amadurecer. Sabe, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, queridos. O desconforto, ele é grande. Sabe? Somos incomodadas, somos afrontadas. Meu Deus, se nós não vigiarmos, nós ficamos negligenciando o ouvir a palavra do Senhor. Se nós não tivermos atenta, ficamos estagnadas no mesmo lugar. Se nós não ficarmos atenta, ficamos imaturas. Sabe, Deus vai falando uma, vai falando duas, vai falando três, e a gente não consegue sair do lugar. Ei, é tempo de crescer. Ainda que você ouça 1, 2, 3, 10 vezes a mesma palavra, Deus não desiste. Sabe? Sabe aquela palavra que você já escutou ela muitas vezes? É Deus insistindo com você. É Deus falando com você: eu acredito que você pode sair desse lugar. Eu acredito que você pode progredir, que você pode crescer, que você pode prosseguir, que você pode avançar. Então ele começa a trazer palavras repetidas para mim e para você, para que você possa se esforçar como os filhotinhos da águia. Imagine, gente, ela empurrando eles 1, 2, 3, e eles fazendo todo aquele esforço. Ela ia lá e pegava eles, mas ela estava sempre fazendo, provocando, sabe? Provocando para eles voarem, porque ninguém nasce voando, ninguém nasce inteligente, sábia. A gente precisa, sabe, buscar esse crescimento. A gente precisa buscar o conhecimento de Deus. Entende, meninas? Toda quarta-feira, quando você ouve a palavra do Senhor, é o Senhor provocando você para você crescer. Sabe? O que você tem feito diante de tudo que você tem escutado? Como o texto diz, vocês já eram para ser mestre. E muitos eram para ser mestre e estão ali dando trabalho. Sabe? Estão ali, sabe? Com os mesmos perrengues, com os mesmos kikiki. Ei, o Senhor quer trazer uma maturidade para as nossas vidas. Amém, igreja? Então, presta atenção aqui. Eu quero chamar aqui, Você vai dar certo, gente, que eu não sei mexer muito nisso aqui não, tá?
Chamei uma menina aí, vamos ver se ela vai me atender. Aceita o convite aí, irmã, em nome de Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de progredir. O que você está fazendo? Ó, gente, eu estou chamando, mas a pessoa não está aceitando. Aceita aí, amiga. Chamei, ó. Vamos lá, hein? Chamei. É tempo de nós avançarmos, é tempo de nós alcançarmos, sabe, o novo de Deus. E para nós alcançarmos, nós precisamos enfrentar esses inimigos, esses adversários, que por muitas das vezes a gente alimenta aqui dentro, ó. Amém? Ô, gente, gente, essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Que vocês possam, em nome de Jesus, buscar esse crescimento, esse progresso, sabe? Não fique estagnada. Avance, avance em Deus. Avance em Deus. Vamos. Eu quero lembrar, eu vou sempre lembrar que as inscrições da mentoria Mulheres Posicionadas em Deus, a mentoria Mulheres Posicionadas em Deus continua com as inscrições aí abertas. A hora que você quiser, é só você lá na bio clicar, você vai entrar na plataforma, vai ouvir alguns testemunhos de algumas alunas que estão até aqui ao vivo comigo. Você vai ver o que a mentoria já fez na vida dessas mulheres, continua fazendo na vida de tantas outras mulheres. Presta atenção. Às vezes sozinha é difícil você se posicionar em Deus. Não é impossível. Mas se você tiver alguém para te ajudar, para te mentorear, te aconselhar, te ouvir, você consegue chegar mais rápido ao propósito, se firmar mais rápido. Então, quero te convidar a estar fazendo essa mentoria, né? Lá na plataforma você vai ter todas as informações, né, que você quiser saber. Se você tiver alguma dúvida, é só você chamar no direct, que eu também te respondo com o maior carinho, tá bom? Deus, vamos orar então? Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, ó Deus, por a tua presença. Obrigada porque eu sinto o Senhor aqui, ó Deus, comigo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Ela tem me ensinado, ela tem me instruído, como tem ensinado cada uma das tuas filhas, como tem instruído, porque esse é o papel da tua palavra, nos ensinar, nos exortar, nos confrontar. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que todas que aqui estão, a começar por mim, possamos alcançar essa responsabilidade, essa maturidade de estar na tua presença, crescendo, avançando, progredindo em todas as áreas das nossas vidas. Podemos sim ser mulheres melhores, ser esposa melhores. Ah, Espírito Santo, ser filhas melhores, obreiras da casa do Senhor. Deus toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Não permita que venhamos a ficar estagnadas. Não queremos ser negligentes ao ouvir a palavra do Senhor e ficar do mesmo jeito. Ah, Deus, que ouvir é diferente de escutar. Escutar até Satanás escuta, mas ele não obedece. Nós queremos ouvir e praticar aquilo que estamos ouvindo da parte do Senhor. Deus, eu oro a Ti. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres maduras espiritualmente, mulheres cheias do teu espírito, com discernimento, para discernir aquilo que tem impedido elas de progredir, de crescer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meninas? Deus abençoe vocês, viu? Vou deixar a live salva. Vamos lá tirar um print bem bonito aí, para vocês estarem marcando. Ai, gente, olha aqui. Marque outras mulheres para estar assistindo essa live. Tão importante, né? Quantas pessoas que estão aí estagnadas, não crescem, dando trabalho. É tempo, gente, de trabalharmos, não de darmos trabalho. É tempo de ensinar, de ministrar, de discipular. Você foi chamada para uma missão. Ide por todo mundo pregando o evangelho por aí afora. Ó. Pregando com a sua vida, com a sua postura, sabe? Com as suas atitudes. Não para dar trabalho. Amém, igreja? Deus abençoe todas vocês. Amo estar aqui com vocês. Semana que vem estarei aqui mais uma vez, se Deus assim permitir, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vou salvar.